você vai aprender o que é que causa esses empachamentos e arrotos, essa distensão abdominal, quais são os tipos de combinação alimentar erradas que você está fazendo hoje, que estão piorando a sua gastrite, o seu refluxo a cada dia. Quais são os tipos de combinações certas para que você não tenha mais aí a questão dos arrotos, gases e empachamento. E vamos também entender como que a gente faz, qual que é o melhor método para a gente ficar livre desse problema de forma definitiva. Então são essas 4 coisas que você vai aprender na live de hoje. Gostaria de saber se o uso da creatina para quem tem pangastrite irrita a parede estomacal. Alguns dizem que sim, outros falam que não, fico na dúvida. Geralmente, Erlan, Pedro, qualquer substância isolada, né, ela vai acabar causando um pouco de irritação no estômago. Então, creatina, albumina, whey, proteína isolada, né? Então, qualquer uma dessas substâncias muito isoladas e concentradas, elas têm aditivos, um ou outro aditivo, né? Um conservante, um corante ou algo desse tipo, e são também muito isoladas, né? Então, às vezes, pode causar alguma dificuldade. Por quê? Você vai tomar ali o whey, né? Mas o seu estômago não está produzindo a enzima que digere a proteína do whey, né? Ou o seu corpo não está conseguindo produzir o ATP que a creatina deveria estimular, porque ele não está absorvendo bem a creatina. A gente tem que buscar sempre ir para o meio mais natural, né? Uma creatina natural, que é dentro dos alimentos e ter energia de forma natural, com a respiração anti-refluxo, com alimentação desintoxicante, água alcalina, o exercício físico. E a creatina ela poderia ajudar em alguma situação assim, mais emergencial, mas aí quem te passaria isso aí seria o nutricionista, tá bom? Então, o naturólogo ele só repassaria as coisas naturais. Então, vamos lá. Primeiramente, qual é a causa do estufamento? Eu gosto sempre de trazer para vocês ilustrações. E eu vou trazer uma ilustração bem legal para vocês. Vocês repararam que o seu estômago ele parece um caroço de feijão? E é exatamente no estômago que é produzido a enzima para digerir a proteína do feijão. Olha que coincidência. Então, teu estômago parece um caroço de feijão e isso daqui parece um broto, ó, que aqui é como é que se fala, gente? O ramo, né, do feijão, e aí depois você vai ter o fruto do feijão, no caso não o fruto, mas a leguminosa do feijão, né, que nesse caso aqui é a sua garganta, a sua laringe. O nosso feijão, ele está intoxicado, ele está adoecido. Por que o feijão ele está adoecido? Fala o feijão que a gente come no dia a dia. O feijão ele está intoxicado e ele está adoecido porque geralmente o feijão ele é plantado, ele pode ser plantado em um solo muito ácido e regado com água ácida. O solo está pobre em nutrientes, o feijão não recebeu a luz do sol suficiente. Então, todas essas questões fazem com que o feijão que a gente coma não seja mais tão nutritivo quanto aquele feijão orgânico. A mesma coisa é em relação ao teu estômago. O teu estômago ele está plantado em um solo ácido. Que solo é esse? O seu sangue aqui, ó, ao redor do seu estômago existe uma poça gigantesca de sangue aqui, ó, passando pelo estômago. Ele está plantado aí num sangue acidificado e intoxicado. E esse feijão, ele recebe muito pesticida e agrotóxico, não é assim? Muito pesticida e agrotóxico, né? E esses pesticidas e agrotóxicos, eles precisam ser eliminados do feijão. Tanto os pesticidas como o agrotóxico, quanto também os antinutrientes. Por isso que você precisa pegar o feijão e você precisa colocar de molho do dia para a noite. E depois de colocar de molho, ele vai formar uma espuma, né? Essa espuma que causou estufamento no seu estômago, né? E no seu intestino, porque você come feijão sem colocar de molho muitas vezes. Claro que não é só isso, né? Pode ser outras coisas. Mas você come o feijão sem colocar de molho. Aquele feijão de cantinha, de marmita, de restaurante, o pessoal não coloca de molho. E você vai tirar essa espuma do feijão que ficou do dia para a noite
Depois você vai cozinhar um feijão na panela normal, com água e sal, durante mais alguns minutos. E ele vai liberar ainda mais espuma, né? E aí, depois que ele liberar essa espuma pela segunda vez, você lava o feijão de novo e aí sim você vai cozinhar na panela de pressão. E aí esse feijão ele vai começar a absorver a água e ele vai começar a estufar. Então esse é o processo que acontece para que você não tenha um feijão prejudicial. Mas o que é que faz o feijão estufar? É exatamente o fato de ele absorver água. Então, ele vai absorvendo água e esse acúmulo de água faz o feijão dobrar de tamanho. A mesma coisa é a sua barriga, é o seu estômago. O que faz o seu estômago estufar? É exatamente o excesso de comida e o excesso de gases. O que faz o seu intestino? Há também excesso de água. Ou seja, você comeu alguma comida, não esperou as 2 horas, né, de refeição, você tomou água nesse intervalo e aí o estômago fica cheio de água, ele neutraliza a acidez e impede a digestão plena, né? Impede a digestão plena, porque o estômago está cheio de água, né, de comida, né, e muitas vezes cheio também ali de ar, né, de gás carbônico. Bom, então, a causa desse estufamento não é o estômago dispéptico, a gastrite. A gastrite ela é o gatilho que gera o estufamento, mas existe algo por trás da gastrite. O que é? É onde o seu estômago está plantado, onde o carocinho de feijão está plantado. Ou seja, o seu sangue está muito intoxicado. Então, esse sangue muito intoxicado, devido aos hábitos errados que você teve durante uma vida, ele vai debilitar o estômago e gerar inflamações gerais, como a pangastrite, ou locais, como a gastrite enantematose. Então, o problema não é o estômago dispéptico. O problema é o sangue intoxicado. Tem que limpar o sangue, tem que desintoxicar o sangue. Enquanto você estiver focando apenas em tratar isso daqui, que é o estômago, e aí você vai tomar domperidona, vai tomar o Iselme, vai tomar o Digeplus, vai tomar o Gotazil, vai tomar o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol, vai fazer dietas restritivas cada vez mais, vai tentar matar a H. pylori, mas o empachamento, a distensão e o refluxo, eles vão piorando dia a dia, momento a momento. Quanto mais você coloca coisas que até aliviam naquela hora, mas depois o estufamento volta com mais força. Por quê? Porque você está indo no local errado, está aliviando o sintoma. Você precisa ir na raiz do problema. Não adianta, se o feijão está gerando feijões doentes, eu tenho que ir na raiz, né, do problema. Eu tenho que ter um bom solo para que esse feijão ele nasça ali com uma nutrição adequada. Então, como é que está o solo? O seu solo hoje é um solo alcalino ou um solo ácido? Se for um solo ácido, de acordo com o Dr. Otto, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, você vai ali acumular acidez. Então, a única maneira da gente conseguir ficar livre desse empachamento, desse refluxo, desse bolo na garganta, dessa distensão abdominal, é exatamente você seguindo um estilo de vida desintoxicante, que é o que os alunos da mentoria de gestão plena, inclusive aqui tem vários alunos, então você que é aluno, você está fazendo isso. Você está cansado de tratar apenas o sintoma, né? A gente vai começar agora a tratar a causa com esses hábitos desintoxicantes. E não é do dia para a noite. A gente não planta hoje a castanha e amanhã está colhendo o caju. Ninguém planta um caroço de manga para colher manga no outro dia. Ah, não, vou plantar o caroço de manga, com uma semana eu vou colher manga. Seria maravilhoso. Ah, vou plantar o caroço de jaca, daqui a um mês eu vou colher jaca. Seria incrível, mas não é assim que acontece. Eu tenho que plantar o caroço de jaca, eu tenho que regar com água, tenho que expor a luz do sol, o solo tem que ter uma nutrição boa, né? Às vezes tem que podar, dependendo da árvore, se for uma videira, tem que ficar podando a videira, né?
Às vezes a bananeira tem que colocar um suporte, porque os frutos, né, eles querem cair, querem derrubar a bananeira, colocar um suporte na bananeira, entende? Então, leva tempo, às vezes um mês, às vezes 2, às vezes 8 meses, às vezes um ano, mas a gente precisa entender que o caminho para a cura exige perseverança em seguir o tipo de método que Deus deixou, que são os métodos naturais. É o método do Éden. A digestão plena, o método Henry, é o método do Éden. Ou seja, quanto mais perto do estilo de vida desintoxicante do Éden, mais rápido você se livra da gastrite. Então, no Éden, por exemplo, Adão e Eva, eles inspiravam um ar puro, eles sabiam praticar a respiração anti-refluxo, a respiração diafragmática, porque a gente foi projetado para ter essa respiração, a gente perdeu a capacidade de respirar com o diafragma, por causa da nossa ansiedade, nosso estresse do dia a dia. Lá no Éden, eles tomavam água alcalina, de excelente qualidade. A gente perdeu essa água alcalina porque a gente pega a água do solo e a gente coloca lá dentro de sistema de purificação, né, que tem flúor, que tem cloro, que tem alumínio, que tem coliformes fecais, e essa água fica acidificante. A alimentação de Adão e Eva era uma alimentação orgânica, natural, muito rica em frutas, verduras, sementes, cereais integrais. Se você observar, Deus disse que ele tinha que cultivar o jardim porque ele precisava fazer exercício físico, a agricultura. Ele tinha que descansar, né? Também tinha que ter o descanso diário e semanal. Eles tinham também ali que ter um bom controle emocional através da confiança em Deus. Então, é esse método que a gente tem que aplicar, desintoxicação completa. E dentro disso, hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma das coisas dentro da alimentação desintoxicante, que é exatamente a combinação alimentar. Então, a gente vai aprender hoje aqui como que a gente faz para poder combinar adequadamente esses alimentos para a gente não ter refluxo. Ah, mas eu já faço dieta. Mas às vezes a dieta que você está fazendo é uma dieta para uma pessoa normal, que não tem gastrite, que está com o estômago saudável. Então, uma pessoa que está com o estômago saudável, ela consegue comer ali, por exemplo, uma porção de mamão com um copo de café descafeinado ou de leite desnatado, um pouco de açúcar, né? Você tenta usar açúcar demerara, que é melhor, e um pouco de ovos com cuscuz ou com batata. Essa pessoa faz essa mistura e não passa mal. Ela pode ter alguma coisa ou outra, né? Mas não passa mal. Mas se você fizer essa mistura, você vai passar mal. E esses tipos de misturas intoxicantes são passadas para as pessoas que têm gastrite. Eu canso de ver aqui, eu digo, manda para mim os pratos, né? E eu vejo aqui os pratos, vocês sempre fazendo combinações erradas, porque não é uma alimentação desintoxicante específica para quem tem gastrite. Bom, até aqui, gente, vocês entenderam direitinho o que é que causa o seu estufamento? Não é o bolo na garganta, não é a esofagite, não é a metaplasia, não é a H. pylori, não é a gastrite. É o sangue intoxicado que inflama o teu estômago, que inflama o teu esôfago, que modifica as células do teu esôfago, causando metaplasia, que alimenta a bactéria H. pylori. A H. pylori ama um estômago acidificado, intoxicado, inflamado. Ela ama, porque é o ambiente perfeito para ela sobreviver, para gerar uma infecção estomacal. Agora, quando você desinflama e limpa o seu sangue, a H. pylori não consegue sobreviver em meio ao estômago. Posso beber suco de batata entre os intervalos das refeições? Depende, Jana, depende. Primeira coisa, tem que ser 3 horas depois da refeição, tá bom? Segunda coisa, tem que ser coado no pano voal, tá bom? Um pano bem fino, ou um pano de prato bem fino, tá certo? Terceira coisa, tem pessoas que passam mal com o suco de batata, tem pessoas que passam bem, tem pessoas que sentem pequenos desconfortos. Então, se você vê que você passa muito mal com o suco de batata, evita, ou pega o suco de batata e bate como uma fruta, uma maçã, batata, maçã e couve. Bate os 3, coa no voal, porque aí você tira aquele gosto assim forte da batata que pode causar enjoo, vômito, né? Então você pode ir fazendo alguns testes assim. Porque quando eu bebo suco detox, me sinto muito mal? Depende, Eliane, depende.
Se sentir mal não quer dizer que você está piorando ou que o suco te fez mal. Muitas vezes o suco detox ele tem substâncias anti-inflamatórias que ao tocar na mucosa do teu estômago, eles vão agir semelhante ao metiolate que era colocado numa ferida exposta na nossa pele, na nossa mão. Lembra que quando a gente se ralava o joelho na infância, a nossa mãe, nosso pai, nossa avó ia lá e pegava o metiolate ou barbatimão. Na minha época era metiolate ou barbatimão. Barbatimão era a casca que meu pai tirava de uma árvore. Aí ele pegava essa casca, que só tem uma tinta vermelha bem forte, que é cicatrizante e anti-inflamatória. Ele pegava esse barbatimão, ele colocava dentro do álcool durante algumas semanas, ele guardava isso. Quando a gente se ralava, ele passava o barbatimão na raladura. Ou também o metiolate. E aí a gente tem aquela sensação de ardência, né? Tava ardendo, tava doendo. Às vezes a dor era mais pelo medo do que pelo metiolate. Então a mesma coisa é o estômago. Então você fez um suco detox, o suco detox ali tem o limão, tem a melancia, tem o couve, tem a beterraba, ou seja, substâncias que irão desinflamar o estômago, limpar os intestinos e dar força, energia, vitalidade para o corpo. Só que esses alimentos, eles são alimentos desintoxicantes. Então eles vão começar a estimular a saída desse lixo, das toxinas. Então você vai perceber que você pode ter um pouco mais de refluxo, você pode atacar um pouco a sua rinite, começar a expurgar muco, catarros, pode ter um pouco de febre, pode ter diarreia, o intestino prender, pode ser que você vá mais vezes ao banheiro, urinar ou defecar. Por quê? Porque você está desintoxicando, está limpando o lixo. Porque os hábitos desintoxicantes, eles não são igual aos remédios de farmácia. O remédio de farmácia, ele abafa o negócio, ele abafa a situação. Então você está ali com muito empachamento, né? Ou com muita queimação, toma o prazol, né, o omeprazol, ou o pantoprazol, ou outro antiácido, aí você tem aquele alívio. Pronto, passou. Mas aí quando o efeito do remédio passa, o empachamento, a dor e a queimação vem 3 vezes mais forte. O remédio natural, não. O remédio natural desintoxicante é ao contrário. Quando você toma ele vai gerar ainda mais sintomas. Por quê? Porque ele está desintoxicando. Então ele pode gerar vômito, ele pode gerar uma diarreia, ele pode gerar febre, mas são mecanismos do corpo drenar o veneno. Eu comecei a tomar o suco detox e começou a aparecer umas manchas na minha pele, uma alergia, uns carocinhos, porque está jogando lixo que ficou guardado de anos no seu sangue através da pele. Então a pele vai jogar para fora essas toxinas, esse lixo, através da pele, dos intestinos, da urina, do próprio pulmão, né? Vai começar a sair muito muco, catarro, e pode atacar um pouco a rinite, a sinusite, o bolo na garganta. Mas é aquilo que eu falo para vocês, a dor, ela faz parte do processo. Os remédios de farmácia, eles trazem alívio rápido, mas eles pioram a doença a cada dia. Os hábitos desintoxicantes, eles trazem mais sintomas ainda, né? Muitas vezes mais sintomas, mas não é um sinal de piora. Ele traz mais sintomas, mas é um sinal de que você está curando, de que seu corpo está reagindo. Quando o corpo não consegue mais reagir, ele não causa nenhuma reação. Por exemplo, quando a pessoa está numa situação muito grave, como é o caso de um câncer maligno no estômago, um exemplo, né? O corpo não consegue mais reagir. Então, se você toma suco detox, toma tudo isso, e o corpo não mais causa reação, não mais trabalha em lutar. É como se o corpo ele se entregasse à doença. A gente sabe que o câncer no estômago é uma evolução da gastrite. Então, o corpo não consegue mais reagir. Então, se você está tomando o suco detox, está tendo essa reação, tendo um pouco mais de refluxo, dor de cabeça, queimação, isso é um bom sinal, é um sinal de que seu corpo está reagindo, está desintoxicando, né? Ou seja, é como se tivesse um espinho, né? Um espinho ali no seu pé, e esse espinho no pé está dentro da carne do seu pé. Imagine, e aí esse espinho está gerando inflamação constante, e aí gera aquele pus, né, aquela secreção com sangue pisado, não é assim que acontece? Ou quando você pisa num prego, um prego pequenininho que fica dentro do seu pé, o ferrugem que fica ali, a toxina do ferrugem, vai estar gerando respostas inflamatórias constantes,
enquanto o corpo não conseguir eliminar aquele ferrugem. A mesma coisa é lá a mucosa do seu estômago. Tem lá um espinho, um prego, um ferrugem, que está gerando resposta inflamatória durante 2 meses, 1 ano, 10 anos, não sei quanto tempo você sofre. E você precisa tirar esse prego, esse ferrugem do seu estômago. Qual é o ferrugem? O ferrugem é as toxinas liberadas pelo açúcar, pela cafeína, pelos alimentos processados, pelos aditivos, os refinados, os remédios, os hábitos errados que a gente praticou a vida toda. Aí você vai ter que fazer essa desintoxicação, limpar, tirar esse prego, esse ferrugem do seu estômago, que são as toxinas, para que o corpo não gere mais essa resposta inflamatória nessa regiãozinha do seu estômago, que é a sua gastrite, ou lá na ferida do esôfago, na esofagite, ou a ferida lá no intestino, duodenite, ou a ferida lá no intestino grosso, diverticulite, né? Então, tudo que tiver ite no final é uma inflamação. Então, por exemplo, rinite é inflamação, sinusite é inflamação. Mas, ficou claro, gente, essa questão? Vocês estão mais tranquilos agora em relação aos sintomas? Eu preciso ir para o segundo tópico agora, tá bom? Estudo já mostra que os prazóis são causadores de câncer do estômago. Isso mesmo, eles contribuem. Não é o prazol sozinho, né? É um estilo de vida por completo que pode gerar o câncer. Quantas vezes tomar o dia? Suco detox, às vezes, depende do seu organismo, né? Mas, de forma geral, 2 vezes ao dia. Bom, gente, então, vamos aqui para o segundo bloco. Qual é o jeito errado de usar carboidratos? Porque eu sei que todos vocês aqui amam carboidratos. Pão, tapioca, bolo, pastel, coxinha, massas, arroz branco. Então, quem gosta de carboidratos? Então, vocês reclamam muito, né? Não, mas eu gosto de carboidrato, quero comer carboidrato, não consigo comer mais. Então, eu vou explicar para vocês que vocês não estão comendo carboidratos porque vocês estão comendo carboidrato do jeito errado. Te ensinaram do jeito errado. Tanto lá no YouTube, quanto a dieta que você recebeu, ou a dieta que você já pegou. Você já viu que fazer dieta não resolve, né? Se você for lá no Facebook, tem vários grupos que tem várias dietas diferentes. Tem lá o pessoal posta direto, café da manhã, dieta completa, café da manhã, almoço, jantar. Lá no Google também você vai achar dieta, lá no ChatGPT, monte para mim uma dieta para gastrite. Mas são dietas intoxicantes que pioram a situação, né? Então, vamos aqui dar um exemplo para você de misturas erradas. Vamos falar primeiro sobre uma combinação que muitos de vocês fazem. Então, café da manhã, o que é que vocês fazem? Vocês procuram logo um líquido, então você faz um chá e você coloca açúcar demerara ou açúcar branco. Esse açúcar demerara ou açúcar branco, pode ter certeza, vai causar dor muito forte no estômago. Depois de um tempinho de comer no café da manhã, vai causar dor muito forte. Ah, mas é açúcar demerara, é mais saudável que o branco. Ele é menos pior, mas digamos assim, se o branco faz mal 100%, o demerara faz 90%. Então é pouca diferença, tá certo? Então já começa errado por aí você colocar um líquido junto com a refeição. Aí tem uns que, não posso tomar café, né? Aí compro descafeinado. Eu não posso tomar leite. Eu vou tomar o leite desnatado. Eu vou tomar o leite integral. Aí faz o café descafeinado com o leite desnatado, com leite sem lactose ou integral. Beleza. E aí pega ali e come com uma crepioca, com a tapioca, uma batata com ovo, um pão branco, né, com ovos ou com manteiga, com margarina. Por quê? Na nossa cabeça é uma comida leve, né? Um pãozinho com margarina, um copinho de café, coisinha bem leve, para não machucar o estômago. Só que essa coisinha leve é exatamente o que causa muita dor, empachamento, inflamação e distensão abdominal. Por quê? Porque são alimentos intoxicantes. E aí, depois de comer essa mistura, você vai comer uma fruta. Então você come uma porção de mamão. Isso é o que se ensina por aí, isso é o que mais passam por aí nas dietas. A gente tem que entender
como que funciona a fisiologia da nossa digestão, a fisiologia que está dentro do Tratado de Fisiologia Médica, do Arthur Guyton, por exemplo. Os médicos que trabalham ali toda essa questão detalhada do sistema digestivo explicam de como funciona a digestão. Primeiramente, a gente não deve comer tomando líquido. Então, é um tipo de combinação que vai gerar muitos gases e empachamento. Então, o líquido ele vem meia hora antes, porque ele é absorvido em 20 minutos pelo corpo. 20 minutos, tá certo? Então, meia hora antes de você fazer o café da manhã, aí você vai fazer um chá medicinal. E aí você vai fazer o quê? Esse chá medicinal você pode adoçar com outro chá que seja doce. O chá de alcaçuz é bem docinho. Dá para você adoçar a espera santa, a camomila, com o chá de alcaçuz. Ah, por aqui não vende. Você pode comprar pela internet, gente, o chá de alcaçuz. Vai no Google, chá de alcaçuz. Na internet tem tudo hoje. Chá de alcaçuz. Tá lá o chá desidratado, você compra, olha quanto é que é o frete. Já compra uns 3 pacotinhos para você usar durante o mês. Você pode adoçar o seu chá com mel, se você conseguir achar um mel puro, porque o mel ele é um tipo de antibiótico natural. Então, para você que tem H. pylori, quando você usa a espinheira santa, por exemplo, e você une a espinheira santa com o mel, e você une ali também umas 20 gotas de própolis, você vai ter substâncias anti-inflamatórias para desinflamar ali da gastrite. Vai ter substâncias também antibióticas e bactericidas, que vai ajudar a eliminar a bactéria H. pylori. E substâncias também que ajudam a modular o intestino, a desinflamar, a desintoxicar o intestino, a limpar o intestino. Então, o mel é um tipo de açúcar natural. Pode também adoçar ali o seu chá medicinal, se você conseguir achar estévia 100% em pó. Mas, toma o seu chá medicinal meia hora antes, ou o seu suco detox meia hora antes, e o seu café da manhã você vai começar comendo as frutas. Então, se você vai comer mamão, qual o melhor própolis? Pode ser o própolis verde ou o própolis vermelho. Tentar achar um própolis sem álcool. Se não achar, aí compra com álcool mesmo. Mas o melhor é o própolis sem álcool. Aí, você vai comer, por exemplo, ali, primeiro a fruta. Então, você vai comer uma porção de mamão, né, com banana ou com manga. Pode colocar um pouco de aveia, um pouco de linhaça. Comeu as frutas, né? Aí é que você vai comer logo em seguida, né, o alimento cozido. E é onde está o segredo, né? Carlos, pode comer tapioca? Depende. É uma tapioca de qualidade? E aí eu vou entrar no segundo tópico aqui, que é a questão da qualidade. É uma tapioca de qualidade? Ou seja, você tem que observar se a tapioca que você está comprando, se ela tem fibras. Quando você for comprar tapioca, você tem que olhar o rótulo. Quanto que tem de fibras? Se a tapioca ela tem 0 fibras, você já sabe que a tapioca ela vai grudar, ela vai prender na parede do intestino. Porque é um alimento refinado, 0 fibras. Tudo que é 0 fibras prende o intestino, inflama e gera gases, distensão abdominal, prisão de ventre, piora a questão da diverticulite, piora a questão se você tem aí duodenite, né? E lá na região do intestino grosso também pode gerar hemorroidas. Muita gente tem hemorroidas, pessoas que têm gastrite têm hemorroidas. Por quê? Não faz uma boa digestão, o alimento, ao invés de ser absorvido, ele apodrece dentro do intestino grosso, e isso vai gerando lesão na região do intestino grosso. Isso pode desencadear uma diverticulite ou hemorroidas, fissuras na região ali da última parte do intestino grosso, já perto do reto. Então, é muito importante que você consuma alimentos com fibras, principalmente você que tem gastrite. Então, tapioca, olha se ela tem pelo menos ali 2 a 4 gramas de fibras a cada 100 gramas. Já vai ajudar bastante. Ah, mas a minha tapioca é sem fibras, mas eu coloco o ovo, fica crepioca. O ovo também é 0 fibras, também é refinado. Não tem fibras, né? É um alimento intoxicante. Claro, não estou falando que você tem que parar de usar ovos, né? Porque você tem que fazer um processo de reeducação, mas sabendo que ele também não é um alimento saudável, como dizem por aí. Mas, o que você tem que fazer? Apenas colocar o ovo, fazer a crepioca, né? Ou uma farinha, ou a chia na tapioca, não vai resolver o problema. Tem que ser tapioca
com fibras, tá certo? O cuscuz, tem que observar, às vezes o cuscuz que você compra, o flocão de milho, por que ele causa queimação e refluxo? Né? Porque às vezes o flocão de milho ele é armazenado durante muitos anos nos armazéns, 2, 3, 4 anos, ele perde a concentração de fibras, ele baixa a concentração de fibras, a qualidade, às vezes tem contaminação com fungos, isso tudo pode gerar queimação no estômago e distensão abdominal no intestino. Então, se você conseguisse comprar o cuscuz, aquele cuscuz não transgênico, orgânico, claro que nem todo mundo vai achar, nem todo mundo vai ter condições, né? Mas geralmente o cuscuz normal por aqui é uns R$2 o flocão. O cuscuz não transgênico é uns R$5. Então é um pouco mais caro. Ou você conseguir achar a própria espiga do milho, né? Porque eu sei que tem gente aí que consegue comprar a espiga do milho, né? E tem gente que tem condições de todos os dias comprar, pelo menos para você. Você tem que entender, gente, que a sua comida é o seu remédio, né? Você tem que parar de ficar correndo atrás desse Inzelme, Gotazil, isso, aquilo, começar a correr atrás. Gente, você gasta aí R$300, R$400 num monte de pote com químico, com pó lá mágico, com um monte de química, de tinta, de corante. Você podia pegar esses R$400 e investir em batata, investir em mamão, investir em banana, investir em uva passa, investir em gergelim, comprar as sementes para poder fazer um mix, para colocar nas frutas, colocar na salada, colocar, entendeu? Investir no arroz integral. Com R$400, gente, dá para comprar um monte de coisa bem melhor para você, né? O extrato de própolis, o óleo de hortelã, os chás medicinais pela internet, né? O carvão ativado, até os filtro de barro, né? O filtro de barro, que às vezes é algo que esse negócio de filtro de barro vai servir para quê? Pois são as coisas mais simples que Deus usa para curar, né? Feito de argila, ele ajuda a deixar a água alcalina, porque a água ela fica alcalina quando está em contato com a terra. Como a gente está morando na cidade, a gente não tem como tomar uma água direto da fonte, né? Mas se você tiver aí uma chácara, tá bom? Ou um sítio, e tiver fonte, né? Água de fonte pura, vá lá e de vez em quando tome lá a água da fonte pura. Mas se você não tem, você tem que colocar essa água dentro do filtro, porque o filtro é feito de argila, e a argila ela é um barro medicinal. Então a água ela volta a ter contato com a argila, e a argila ela vai ter ali minerais alcalinizantes. Então você vai ter o zinco, o ferro, o magnésio, o manganês, todos os minerais que o nosso corpo precisa para poder desintoxicar dos metais pesados que a gente consumiu dentro dos alimentos, dentro das vacinas, dentro da água que a gente bebe, né? Então você está gastando aí 300, 400, 500 reais ao invés de investir aí na sua saúde. Mas claro, apenas comprar o filtro de barro não resolve o problema. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Inclusive, dentro da mentoria de gestão plena, a gente tem o protocolo completo da água alcalina, tanto a forma de fazer como a forma de tomar de forma fracionada. Você que é aluno, a gente vai enviar aí para vocês o protocolo também de como deixar essa água alcalina. Tem 3 formas principais de a gente deixar a água alcalina, mas é um tema para um outro dia essa questão da água alcalina, tá bom? Mas olha a qualidade do seu carboidrato. Pode comer pão? Né? Eu posso comer pão? Quem tem gastrite pode comer pão. Pode comer pão, mas está comendo pão do jeito errado. Então, você está usando hoje um pão que é um pão refinado, né? Ou seja, ele vai causar empachamento no estômago e distensão abdominal, vai causar a duplinha que causa muito sofrimento, né? Empachamento e distensão abdominal. Então, o que você tem que fazer? Você precisa fazer, tem 2 escolhas, ou você faz um pão 100% integral caseiro, com a farinha do trigo. Mas tem a questão do glúten e tudo mais e tal. O glúten pode causar empachamento? Pode também. Mas entre você consumir um pão francês de supermercado, não esses pão integral de supermercado, você fazer um pão do trigo, da farinha 100% integral, farinha de aveia, farinha de trigo integral, né, azeite, sal, que mais colocar no pão, gente?
enfim, fazer um pão natural, uma torrada natural, vai ser bem melhor para você, bem mais saudável. Se você quiser fazer ainda melhor, faça um pão sem glúten. Ah, como é que eu faço? O que você vai fazer? Você vai lá no YouTube, tá bom? Vai lá no YouTube e você coloca assim, pão 100% integral. Você coloca vegano. Eu não sou vegano, gente. O nome eu estou falando vegano porque o vegano ele não usa nada de origem animal. Eu também não como nada de origem animal, tá bom? Mas eu não me intitulo vegano, eu sou vegetariano estrito. Mas você colocar pão integral vegano, porque você já sabe que não usa nada de origem animal. Pão integral sem glúten, né? Ou pão 100% integral, ou pão integral sem glúten, tá bom? E aí você vai fazer esse pão e você deixa para comer esse pão um dia depois. Guarda o pão, tá bom? E deixa para comer ele só no dia seguinte. O pão integral dormido, ele é melhor digerível. E se você quiser fazer ainda melhor, pegue esse pão, leve ali para o forno baixo e faça torradas de pão integral, né? Torradas de pão integral para você comer. É ainda melhor que comer o pão dormido ou o pão fresco, tá certo? Ah, mas eu não sei fazer o pão 100% integral e o pão sem glúten. Então, vou te dar uma dica. Quando a gente quer aprender uma coisa, a gente precisa persistir naquela coisa até aprender. Então, você vai lá no YouTube e você vai pegar umas 10 receitas diferentes de pão integral e de pão sem glúten. E você vai começar a testar as receitas. Vamos dizer, 10 primeiras vezes que você fizer, né? Ou vamos dizer assim, nas 6 primeiras vezes que você fizer, né? A primeira vez vai dar super errado. Então já nem coloca expectativa, já sabe que vai dar errado, mas faz assim mesmo. Na segunda vez o pão vai ficar mais ou menos. Na terceira vez o pão já vai ficar um pouquinho mais gostoso. Na quarta vez o pão já vai ficar um pouquinho mais gostoso e um pouquinho mais fofinho. Na quinta vez o pão já vai estar ali 70%, porque você está pregando. A prática leva à perfeição. Então você errou a primeira, errou a segunda, e você vai. Será que se eu trocar isso? Será que eu colocar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali? Será que se eu pegar essa dica aqui desse outro vídeo aqui e colocar ali? E aí você vai até você acertar o pão perfeito. É assim, gente. E é assim qualquer coisa que você for fazer. Ao fazer um bolo natural, nas 6 primeiras vezes já conta que você vai errar, entende? E na 7ª vez você vai acertar. Ah, mas eu errei na 7ª. Faz o pão, diga assim, ó, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Eu não sossego enquanto eu não acertar esse pão 100% integral. Eu quero fazer um pão gostoso, um pão fofinho e um pão que desinflama o meu estômago, entendeu? E um pão que eu possa comer com um patê, com uma pasta de amendoim, com prazer, e já tratar o meu estômago, entende? Tratar o meu estômago. Eu sei que o que você quer é voltar a comer o pão normal, mas aqui, ó, vou comprar uma máquina, é isso aí, máquina de fazer pão, essas máquinas são maravilhosas. Mas mesmo com a máquina você pode errar no começo. Nem que você erre 99 vezes. Uma hora você vai acertar. Para tudo na vida é assim, gente. Outra coisa também, gente, a gente que tem, eu ia falar a gente, né, mas vocês que tem gastrite, procure não colocar 2 carboidratos na mesma combinação, sabe? Então, por exemplo, no almoço, né, batata e arroz, porque o seu estômago está muito debilitado, sabe? Um estômago saudável, ele consegue, você colocar macarrão com arroz e batata no mesmo almoço, o estômago consegue digerir, dar um jeito. Mas para você que está com o estômago doente, você não consegue digerir muita coisa, assim, sabe? Então, o seu almoço não é que tem que ser pouquinho, tá bom? Mas ele tem que ser um almoço digestivo, um almoço enzimático. Qual é a estratégia? Na sua salada, coloca só 2 coisas na salada, 2 coisas. Não é que você vai comer um pouquinho, não. Coloca lá metade da salada ali do prato, né? Você pega 2 pratos. Um prato você vai colocar só a salada e o outro o arroz, o feijão e o frango e tudo mais, beleza? Então nesse primeiro prato você vai pegar só 2 opções de salada. Por exemplo, o alface, por exemplo, e vamos dizer a couve. Então hoje vai ser salada verde. Então pega lá alface e a couve. Aí você coloca um fio de azeite, coloca, se você não se der mal com limão, um pouco de limão,
Se você não passar mal com limão, tá bom? Se você passar mal, não usa limão. Um pouquinho de sal, de preferência o sal marinho. E aí você come essa salada, você tem que mastigar, gente. Você tem que mastigar 20 vezes cada colherada da salada. 20 vezes. Por que, Carlos, 20 vezes? Porque sempre que você vai comer a salada, lembre disso, tem que mastigar 20 vezes. Sempre que for comer a salada. Por quê? Porque o alimento cru ali, ele é o alimento que tem mais propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias para poder cicatrizar a mucosa do estômago e desintoxicar o sangue. Então é muito importante que você mastigue muito bem, tá bom? Por que eu só posso comer 2 coisas, no máximo 3, na salada? Para você ter menos risco de ficar empachado com arroto. Aí na parte do almoço, faz só um carboidrato. Primeira coisa, não usa carboidrato refinado, tipo arroz branco. Corta o arroz branco agora, gente. Porque o arroz branco ele é refinado, não tem fibras. Ele recebe muita química para ficar branquinho, ficar conservado. Aquela química ali é o que causa dor muito forte no teu estômago. Às vezes aquela dor que irradia para as costas, para o peito, que gera taquicardia, aquela sensação de infarto, entende? Então, evita fazer essa mistura. Bom, pega apenas os carboidratos integrais. Então, por exemplo, o arroz integral, a batata doce, ou a batata inglesa, ou o inhame, ou a mandioca, ou a quinoa cozida, ou o painço cozido. Tem também agora o arroz de aveia. Já está vendendo já a aveia em grãos. Amanhã todo mundo vai no mercado e compra aveia em grãos, arroz de aveia. Você vai lá no mercado, olha na parte das aveias, você vai ver lá que chegou um novo tipo de aveia, que é a aveia em grão. Aquela aveia ali, você consegue pegar ela e fazer um arroz. Fica muito gostoso. Você faz do jeito que você faz o arroz. Eu acho que fica até mais gostoso do que o arroz integral para você. E aí, faz esse arroz de aveia. Gente, o arroz de aveia, a aveia em grão, é riquíssimo em proteína. Ela tem, acho que mais ou menos, umas 15 gramas de proteína por 100 gramas. Esse arroz de aveia também, ele tem ainda mais fibras que o aveia em flocos grossos. Porque é a aveia 100% integral. E você pode deixar esse arroz de aveia, essa aveia em grão, de molho do dia para a noite. E você pode bater esse grão da aveia na vitamina de banana, né? Pode fazer um molho com ela para colocar na salada, né? Pode usar triturado, enfim, né? Enfim, de diversas maneiras. Então, busca comer integral e não busca comer 2 carboidratos na mesma refeição, para não ter esse empachamento após o almoço. À noite, para vocês que têm muito refluxo, bolo na garganta, empachamento, procure comer o mais cedo possível. Se você conseguir almoçar meio-dia, almoce meio-dia, 11h30 da manhã. E quando for jantar, você vai jantar que horas? Vai jantar lá para as 17 horas, 17h30, no máximo 18 horas. De preferência antes do sol se pôr. Porque depois que o sol se põe, o seu metabolismo cai para 20%. Estou falando muito rápido, né, gente? Então, se você conseguir comer antes, você garante uma digestão melhor. Você precisa comer até umas 3 horas, 4 horas antes de deitar, para você não ficar sofrendo com refluxo quase de madrugada. Cara, mas se eu comer cedo, 18 horas, eu vou ter muita fome lá para as 20 horas da noite. Então, o que você faz? Faz uma estratégia. Você, por exemplo, comeu 6 da noite, lá para 9 horas tá com fome, faz sucos detox. Toma suco detox de meia hora até passar fome. Aquele suco de melancia com beterraba, limão, couve, entende? E aí você vai conseguir dormir bem tranquilamente, acordar com mais fome para comer bem no café da manhã, né? Pela graça de Deus, começar a acordar sem aquele bolo na garganta terrível, que causa tanto sofrimento, tá certo? Então, tem que fazer essas mudanças. Algumas dicas. Tem uma coisa muito importante que eu ia falar, que é a seguinte. Quem aqui gosta de varrer a casa? Tem alguém aqui que ama varrer a casa? Escreve nos comentários. Macarrão de arroz integral pode? Então, Fê, se for de arroz integral, sim. Tá bom? De arroz integral, batata doce, ou até o macarrão integral. Ele é menos prejudicial que o outro macarrão.
Mas é aquele negócio, você faz um teste, tem gente que passa mal com macarrão, às vezes tem algum aditivo. Então, se você se sente mal, evita. A Priscila já vou na Amazon. Vai na Amazon fazer o quê, Priscila? Comprar o Avê em grãos? A Avê em grãos, gente, já tem em todos os mercados, eu creio, que é aquela marca Quaker. Eu não ganho dinheiro para poder divulgar a Quaker, tá bom? Inclusive, eu vou marcar eles aqui, ó, me patrocina aí a marca Quaker, né? Porque eu estou divulgando aí o arroz de aveia para todo mundo que é meu seguidor. Mas você consegue achar aí nos supermercados grandes esse arroz de aveia. O alimento que ele é refinado, como pão branco, massas brancas, arroz branco, pastel, bolos, etc. Tem farinhas e alimentos e massas refinados, um amido de milho, tapioca sem fibras. Esses alimentos é como se fosse uma vassoura sem a ponteira. Você sabia que aquele negócio que varre, né, o chão, o nome daquilo é ponteira? Tem o cabo da vassoura e tem a ponteira. Então, o alimento sem fibra é como se você tirasse a ponteira da vassoura, ficasse só o cabo. Tem como você varrer o chão só usando o cabo da vassoura? Escreve nos comentários. Tem condições de eu varrer a casa, varrer o chão, só usando o cabo da vassoura, sem a ponteira da vassoura? Sem aquelas fibras da vassoura? Tem como? Não tem como. Não tem como. Vai ficar um monte de cabo acumulado na sua casa e não vai varrer nada. Você pode pegar 10 cabos de uma vez, juntar eles, isolar assim, junto. Entendeu? E tentar varrer, não vai conseguir. A mesma coisa em relação às comidas sem fibras. Quando você pega o milho e você isola só o amido do milho, que é a maisena, é como se fosse a vassoura sem a ponteira, só com cabo. Tirou toda a fibra, que é o que iria varrer o intestino. A esse amido isolado, ele acaba fazendo o quê? Prendendo, ele vira uma cola, um muco pegajoso no intestino que apodrece, fermenta e alimenta as bactérias, os fungos, os parasitas, gerando uma desbiose, gerando distensão abdominal, uma série de problemas. Vocês entenderam? Já, por exemplo, o arroz integral, a batata, a mandioca, a tapioca que tem as fibras, a aveia, as frutas, os cereais, os feijões, são alimentos que têm a vassoura, que são as fibras, que começam a varrer o intestino. E tem uns até que tem óleo lubrificante. Por exemplo, quando você consome a semente do gergelim integral, ela chega no intestino, o intestino ele começa a elevar a temperatura para 37 graus, e aí o gergelim ele começa a explodir, e ele solta um óleo, e esse óleo começa a amolecer as fezes e começa a fazer uma limpeza, uma lavagem do intestino. Você começa a perceber que a distensão abdominal começa a ir embora e você começa a ir 2 a 3 vezes no banheiro. Então você come 3 vezes e você vai 3 vezes. Tudo que entra tem que sair. Se eu como 3 vezes, eu estou indo uma vez ao banheiro, onde que está ficando essas 2 refeições? Parada dentro do intestino. Então, quando você vê alguém com a barriga muito grande, você já sabe, tem um monte de fezes guardadas, acumuladas ali de 10, 20, 30, 40 anos, que estão podres dentro do intestino, e essa podridão dentro do intestino está jorrando essa podridão para o sangue. Esse sangue começa a assimilar essa carga tóxica e ele começa a ser levado para as células nervosas, para os neurônios, e você começa a gerar pensamentos e sentimentos agressivos, desordenados, depressivos, irritados. Por quê? Porque você muitas vezes está enfesado. Então, a pessoa que está enfesada, ela tem a mente muito desequilibrada. Muitas pessoas que são raivosas, ignorantes, que são rudes, ásperas, às vezes ela está apenas alimentando o impulso da mente devido à grande intoxicação intestinal. Inclusive, tem mais neurônios no intestino do que no próprio sistema nervoso, aqui no cérebro. Então, esse acúmulo de resíduos lá nos intestinos acaba gerando essa situação de irritabilidade, tá bom? Porque a saúde começa no intestino. Então, é muito importante que você coma esse alimento com fibras, mas não apenas faça isso.
procure aplicar o estilo de vida desintoxicante, que é o método do Henry, o relógio biológico, com água alcalina, fracionada, alimentação desintoxicante, que eu estou ensinando para vocês aqui um pouco, os hábitos eliminadores, né? O exercício, o sol, a respiração anti-refluxo, o seu emocional, cuidar muito bem do seu emocional e usar, sim, alguns produtos e terapias naturais que aceleram o processo, tá bom? Então, é esse estilo de vida que você tem que ter. A Delícia da Vovó perguntou aqui: Carlos, por gentileza, me responda, como tratar e curar a metaplasia intestinal? Nós temos aqui o nosso estômago, e quando nós estamos com gastrite, a gente não tem uma digestão plena. E isso vai gerar muito empachamento, muitos gases, distensão abdominal, estufamento. E esse estufamento vai fazer com que o suco gástrico ele fique refluindo para o esôfago, causando a esofagite. Esse suco gástrico ele é muito ácido. Então essa acidez ela começa a inflamar a mucosa do esôfago e corroer essa mucosa do esôfago. Aí o seu esôfago, ele não tem células específicas para se defender do suco gástrico, que é muito ácido, corrosivo. Porque o esôfago não foi feito para receber suco gástrico ácido, ele foi feito para deglutir alimento. O estômago tem as células que protegem ele. Ele tem um muco protetor e as células específicas que o protegem do suco muito ácido. Já que o esôfago não tem essas células que o defendem, então o corpo, com uma tentativa de te ajudar, ele começa a produzir células parecidas com as células intestinais, que são células resistentes para lidar com o esôfago. É como se o esôfago ele fosse aquele sapato, sabe aquele sapato que não é tão resistente, que não é costurado, que não é de couro, que se pegar uma trilha com lama, ele vai embora rapidinho? É tipo o esôfago. O couro do esôfago, né, o tecido do esôfago, ele não é de couro, não é resistente, né? Então ele não é feito para lidar com a lama, que é o ácido. Então o esôfago ele precisa trocar esse couro, porque se ele não fizer isso, esse suco gástrico ele pode perfurar o esôfago, causando uma hemorragia esofágica e gerando muito sangramento nessa região, né? Ou também gerar um câncer, né, ali na região do esôfago. Para que isso não aconteça, ele começa a trocar esse couro, trocar essa pele. Então ele começa a produzir células com um couro mais resistente, chamadas células intestinais, tá bom? E essas células intestinais, ou seja, eles fazem uma modificação da célula esofágica para uma célula intestinal e aí ela consegue resistir ao suco gástrico. Então a única maneira de eu ficar livre da metaplasia, do empachamento e da gastrite é unindo na raiz do problema, que é o sangue intoxicado. Então, para mim poder ficar livre dessa metaplasia, eu tenho que suspender o refluxo. E para suspender o refluxo, eu preciso começar a organizar um relógio biológico desintoxicante, praticar respiração anti-refluxo, comer uma alimentação mais específica que não ative os gatilhos do refluxo, do bolo na garganta, fazer uma inalação caseira com um chá medicinal de alcaçuz, de espira santa, de camomila, para ir desinflamando e diminuindo esse muco, esse inchaço na garganta. Às vezes precisa investigar um pouco mais, porque essa metaplasia que gera o refluxo, o bolo na garganta, pode ser, no caso não a metaplasia, mas o bolo na garganta, pode ser devido a problemas na tireoide, que estão gerando bolo na garganta, pode ser infecção fúngica na garganta, infecção bacteriana, pode ser devido ao refluxo, pode ser uma laringite, que é a inflamação da laringe, né? Então, às vezes, é preciso ir para um otorrino, fazer um exame de laringoscopia para ver como é que está a laringe, se é um nódulo, pode ser nódulo também na garganta, né? Então, pode ser nódulo, pode ser inchaço, pode ser muco, pode ser tireoide, pode ser infecção fúngica, pode ser um problema na coluna, na região cervical, que está impedindo o fluxo sanguíneo para a garganta, o aporte de oxigênio, e se inflama a garganta, gerando esse bolo na garganta. Pode ser muita coisa, gente.
Então, quando você vem e fala, Carlos, qual é o remédio para bolo na garganta? Eu pergunto, se o problema do bolo na garganta é um problema por causa da tireoide, será que tomar um chá de alcaçuz vai curar esse bolo na garganta? Com certeza não, porque eu preciso desintoxicar o sangue para poder restaurar a tireoide, fazer com que ela volte a produzir os hormônios e assim não ter mais esse problema do bolo na garganta. Se é infecção fúngica, tem que fazer uma desparasitação para eliminar esse fungo, às vezes a candidíase fúngica esofágica, às vezes uma bactéria patogênica e etc. Entende? Então, tudo isso tem que ser investigado, tá bom? Carlos, o que eu posso fazer hoje para aliviar esse empachamento e essa distensão abdominal? Primeira coisa, pratica esses hábitos desintoxicantes, tá bom? Coloquei aqui, melhora a tua alimentação, tá bom? Melhora a alimentação, procura comer alimentos com mais enzimas. Mamão tem enzima, abacate tem enzima, o mamão digere a proteína, o abacate a gordura, a manga o carboidrato, o gengibre a proteína, o kiwi a proteína, né? Então você pode pegar o gengibre e rala um pouquinho de gengibre em cima do feijão para digerir a proteína do feijão, entendeu? Ou ali um pouquinho de gengibre no arroz com feijão, né? Pega ali na salada, pega um pouco de abacate, coloca na salada, né? Com alguma sementinha oleaginosa triturada, linhaça triturada, né? E aí você o abacate pode ajudar a digerir a linhaça, por exemplo, no almoço com a couve, por exemplo. Perfeita combinação. O mamão, né? Eu sei que você quer comer de manhã, né? Batata, essas coisas, mas começa comendo frutas enzimáticas. Tem uma combinação que é a combinação ABC. Abacate, banana e coco. Né? Abacate, banana e coco. Combinação ABC. Só para você não esquecer. Combinação ABC. Estou em dúvida, o que eu vou comer no café da manhã? Pega abacate, banana e coco e faz uma vitamina ou faz picar as frutas, né? E jogar o coco ralado em cima, fica muito gostoso. Ou banana machucada com abacate, né? Abacate, banana e coco. Alimentação é combinação ABC. Então não esquece, combinação ABC. Comidas enzimáticas. Outra coisa, o que pode aliviar? Vamos lá. Primeira coisa, você pode procurar um nutricionista, ou se você quiser comprar também de forma ali na internet, né? Alguma enzima digestiva que você possa testar para poder aliviar nesse momento essa questão da digestão, né? Do empachamento, do refluxo, do empachamento da digestão abdominal. Então procura um nutricionista e do SUS mesmo, vai no SUS mesmo e fala assim, olha, eu ouvi dizer que quem tem gastrite não consegue produzir enzimas. Então, eu queria ver se você poderia me recomendar algumas enzimas e tal. Aproveita que o SUS é de graça, gente. Aproveita que é de graça. E aí você pode tomar alguma enzima, sim. Claro que você não sabe. Isso não vai curar, não vai resolver. Você sabe que não vai resolver. Mas vai aliviar até você ir desintoxicando, né? Até você se organizando para o mês que vem você entrar na mentoria e fazer ali o protocolo completo com a gente. Tá bom? Que é a próxima turma que a gente vai abrir. Mas... também uma outra coisa que você pode fazer. Outra coisa, pode comprar o carvão vegetal em pó, né? Em pó. Em lojas naturais, se não achar pela internet, tomar uma colherzinha de chá num copo de água umas 3 horas depois de comer, tá bom? 3 horas depois de comer, para aliviar um pouco a questão dos gases e do empachamento. Tem uma outra coisa que você pode fazer também, que são as enzimas digestivas naturais. Então você pega, por exemplo, mamão, você pega pedacinho de manga e você pega um pedacinho de gengibre e você bate com um pouco de água, né, com uns 200 ml de água, bate, coa num pano bem fino e pega só assim 100 ml, uns 2 dedinhos de água. E depois do almoço, depois de meia hora, 1 hora do almoço, tiver com muito empachamento, faz um teste. Toma um pouquinho desse suco enzimático, porque ali tem a enzima que digere o carboidrato na manga, a enzima que digere a proteína no gengibre e a manga o carboidrato. E aí você toma esse suco enzimático. Pode ser que você não se sinta bem com esse suco, tem gente que não se sente bem, né? Mas tem gente que se sente muito bem, então vai depender muito do seu organismo. É isso que você pode fazer aí, algumas coisas já para ir aliviando, mas sabendo que isso não resolve. Isso daí se prepara
porque logo você vai aí ter mais uma oportunidade de fazer parte da geração de cultivadores da saúde que querem colher, né, a liberdade de estar 100% livre da gastrite, do refluxo e da esofagite. Quantos aqui gostaram da live? Vocês gostaram? Foi muito boa, top, maravilha. Então, gente, vejam bem, vocês precisam trabalhar a mentalidade de vocês, tá bom? Mentalidade. Primeira coisa, não coloca expectativa de tempo de cura. Pensa assim, eu vou ficar livre daqui a 6 meses, 8 meses, 4 meses, eu não sei, né? Não coloca tempo de cura, para você não ter frustração. E lembra que a dor faz parte do processo. E lembra que você não pode desistir até estar livre. Muita gente está mandando mensagem para mim assim, Carlos, mas eu já estou fazendo os hábitos desintoxicantes, estou seguindo o protocolo. Não, aqui no Instagram a gente está passando para você os primeiros passos, mas o protocolo completo está dentro lá da mentoria, tá certo? Bom, gente, que Deus abençoe e lembre-se, quanto mais simples e natural for o seu estilo de vida, mais nutritivo e desintoxicante será, porque a saúde não se adquire, se cultiva, tá bom? Valeu, gente!